Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a doutora Audrey Azevedo e mais uma vez aqui pela Rede Vivaco de televisão, iniciando mais um Descomplicando a Saúde. E hoje um assunto que eu particularmente amo, falar de bem-estar, de autoestima. E para me ajudar nesse desafio, hoje eu recebo com muito prazer Lucas Urbano, proprietário do Urban Hair Cabelo e Alma. Só o nome já me apaixonou. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. A gratidão é minha por ter aceito. Eu sei que foi corrido chegar, mas gratidão, de verdade, viu? Obrigado. Lucas, primeiro eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público, falar onde é o Urban, e aí a gente vai trazer esse assunto que eu amo, que é falar de bem-estar, autoestima, cabelos, eu amo. Pode se apresentá-lo. Bom, meu nome é Lucas Urbano, sou cabeleireiro há 15 anos, comecei com 13 anos. Fantástico. Bem Você novinho. tem 28 anos? Eu tenho 29. Não aparenta nunca. Sim. E eu sou proprietário de um salão de beleza e também sou apaixonado pela área da saúde emocional. Eu sou terapeuta de programação neurolinguística. Na época que eu estudei foi para ajudar as minhas clientes no acolhimento, né? Porque a gente faz esse trabalho também. Que fantástico, que fantástico. Então você automaticamente já percebeu que a beleza, que a autoestima tem tudo a ver com a saúde mental. Tudo a ver com a saúde mental. A começar por mim, né? Eu comecei o meu processo de autoconhecimento com uns 19 anos, mais ou menos, há uns 10 anos atrás. E conforme eu fui me conhecendo, eu descobri a mágica que é você se conhecer. Faz toda a diferença. E aí eu vi a importância do outro também se conhecer. E aí eu vi a minha importância em ajudar o outro a se conhecer. E a partir disso eu comecei, conforme eu ia me transformando, eu queria recursos para conseguir cuidar um pouquinho do outro também. Tá. E aí foi indo. Que fantástico. E como você chegou no ramo do hair, né? Do cabelo? Como você chegou nessa beleza? Que eu acho fantástico esse mundo. Então, ninguém da minha família trabalha na área da beleza. Ninguém. Mas eu, desde criança, eu gostava de cabelo. Tá. Então, quando eu era pequenininho, ia alguma amiguinha em casa, eu pegava um pente, queria pentear o cabelo delas. A minha mãe sempre conta sobre isso. Que bacana. Daí, quando eu era criança, minha mãe me levava numa escola de cabeleireiro pra cortar o cabelo. Tá. Lá em Guarulhos. Daí, enquanto eu tava lá esperando a minha vez, eu ficava trançando o cabelo das manequins. Isso com 5 quantos anos? Olha, já ia anos. perguntar. 5, 6 anos. E por incrível que pareça, com 13, eu estudei na mesma escola que eu cortava o cabelo com 5 e ficava lá nas... Estava escrito, então. Já estava escrito. Estava escrito. E eu dizia que eu queria ser cabeleireiro. Fantástico. Então, e aí, quando que desde foi, criança. assim, que você ingressou mesmo? Eu ingressei uma época, a minha irmã sempre frequentou o salão e eu ia com ela. Tá. Daí, uma época, ela comprou um secador, uma prancha e decidiu começar a fazer em casa. E eu olhava... A minha irmã? Tá. Daí eu olhava para aquele secador, Mas fazer nela ou fazer nos Ela outros? queria fazer nela mesma, Ah, tá. tipo, ela queria fazer o próprio cabelo. Daí eu olhava para aquele secador, eu falava, ai, será que um dia ela vai pedir para eu fazer para ela, para eu ajudar ela? E nunca dela pedia, eu morria de vergonha, né? E aí um dia ela tava fazendo, eu falei, posso tentar? E aí ela falou, pode. Aí eu fui lá, comecei, e na época usava a escova pra fora, lembra? Que fazia a pontinha pra fora. Daí eu comecei, e não é que ficou pra fora, ela falou, caramba, menino, você tem jeito. talento, vou investir em você. Depois de um tempinho, ela me deu o curso de presente. Que fantástico, Lu. Sim. E aí, pronto, aí você falou, não, era isso mesmo. Era isso mesmo. Que lindo. Conta pra gente lá no Urban Hair. Gente, eu amei esse nome. Urban Hair, Cabelo e Alma. Sim. Primeiro conta pra gente como você chegou nesse nome. Antes de eu te perguntar o que eu ia, primeiro conta pra gente como chegou nesse nome. Urban Hair, Urban eu entendo que seja o sobrenome. Tem a ver com o meu sobrenome. Cabelo e Alma tem a ver com o propósito que o meu salão traz, né? Desde que eu comecei a atender, eu percebi a transformação na vida das mulheres. Eu percebi o tanto que o meu trabalho importava. Tá. E eu percebi a mudança, inclusive, no comportamento delas. A começar pela minha irmã, quando eu era criança. Tá. Quando eu arrumava o cabelo dela, ela não tava bem. Ela falava, Lucas, arruma aqui meu cabelo.
eu arrumava, ela se transformava. Ela já queria se maquiar, já queria sair, fazer alguma coisa. Você começou a usar ou era sempre o mesmo penteado? Ou você já, Não. ali, você já começou a usar e pensar em alguma coisa? Já, assim? Nessa Na sua época, irmã. eu fazia com o que eu sabia, eu dava o meu melhor, né? Naquela época. Daí foi assim, eu percebi essa transformação e conseguia replicar em outras pessoas, né? Com o passar do tempo, eu percebi uma necessidade maior das clientes. Elas iam não só para fazer o cabelo, elas iam para conversar comigo, para saber como eu tava, para se distrair, saber um pouquinho do meu processo, comentar sobre o processo delas. E aí eu fiz o curso de programação neurolinguística, comecei a ter recursos. Então fiz do curso inteiro, todo dia eu chegava da aula, contava no dia seguinte como foi, que técnica que eu aprendi, vamos testar em você? Olha que e nessa bacana. foi indo, né? Que bacana. E aí Aliás, neurolinguística, eu acho que todo ser humano deveria uma vez na vida, não virar aí um practitioner, né? Não, não entender, mas pra si, né? Aprender a se comunicar melhor, Exato. Aprender a se conhecer, né? Os padrões do nosso inconsciente, o que é inconsciente, o que é consciente, o que dá pra mudar, o que não dá. Sim, né? Não são cursos tão longos, é lógico que se a gente for querer se aprofundar, e o cérebro, gente, o cérebro humano é maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, mas assim, quanto mais você estuda, mais você quer e mais profundo tem, e graças a Deus, ao universo, enfim, a medicina cada vez se modifica mais. Então, assim, você acabou um curso, uma pós, um doutorado, já vem outro. É fantástico, mas pelo menos ali o básico da neurolinguística, eu acho que todo ser humano. Sim. Você sentiu essa diferença pra você? Total. Eu senti a diferença na minha vida. Eu me transformei depois que eu conheci a PNL, né? O que eu fiz primeiro foi um treinamento de inteligência emocional. Achei incrível, né? Foi transformador na minha vida. Depois eu quis estudar para poder ajudar outras pessoas também. E foi incrível. Na época que eu fiz o curso, de antes do curso para depois, a minha clientela triplicou. Olha que fantástico. A minha comunicação melhorou. Tem uma regrinha de PNL que eu gosto muito, que é mapa não é território. Então, se esse vaso é vermelho para você, a gente vai falar que ele é vermelho e tá tudo bem. E antes eu não conseguia entender isso. Como assim? Mas é azul. E nisso a gente já perdeu um tempão. Numa de risco, eu ia falar, e nisso você entra numa... E quando você chega lá e senta na minha cadeira e a gente vai conversar, eu quero saber sobre você, o que no seu mapa você está sentindo em relação ao seu cabelo. O que no seu mapa é um cabelo bonito. Tem vários cabelos que eu faço que talvez, se eu pudesse escolher e fosse uma boneca, não fosse uma alma, né? Se fosse uma boneca, eu faria diferente. Tá. Mas, para aquela pessoa, é aquilo que preenche ela. É aquilo que faz ela feliz. Tá. Então, é esse cabelo que a gente vai fazer. Interessante você falar isso, Lucas, porque assim, eu ia te perguntar isso. E quando chega ali um cliente... E ele fala, eu quero... A Audrey chegou lá no Urban Hair e fala assim, Lucas, eu quero ficar loira. E você falando, gente, não vai rolar, Audrey, do nada, de um dia pra noite, essa Audrey virar loira. Então você olha ali e fala, não vai. Você tenta com o seu jeito, com o seu... Não me fazer mudar de ideia, não é essa a questão. Mas você tenta me mostrar que na sua vivência... Ou você tenta entender o porquê que eu quero do nada, do preto, passar por... Como que é? Ou você simplesmente fala assim, você vai me pagar? Então tá bom, então vem cá que eu sento aqui que eu faço. Como que é? Nunca. Tá. Bom, eu já sou conhecido como o sincero, né? Que tudo! Então, por exemplo, você vai... vou criar uma situação, porque tá muito geral. Você é minha cliente há alguns anos. Tá. Há alguns anos, seu cabelo é castanho... E aí, do nada, você chega e decide ficar loira. Aí eu vou falar, vamos conversar um pouquinho. Por que você quer ficar loira? Se eu tô falando de porquê, eu tô falando de propósito. Qual que é o propósito de você ficar loira? Aí você vai me responder, desde quando te deu essa vontade de ficar loira? E aí as respostas são as mais variadas, né? Você já imaginou como você vai se sentir loira? Não.
Aí eu pego lá uma mecha de cabelo, coloco próximo do seu rosto. Você vai gostar de se enxergar assim? Entende? Porque aí dá pra você ter a experiência. Às vezes você só teve uma ideia, mas dentro dessa ideia, pra transformar isso em realidade, existe um chão. Sim. E muitas coisas vão ser influenciadas. Será que você vai se enxergar ainda a mesma Audrey no espelho? Você vai se enxergar a mesma mulher ou alguém que você não conhece? E aí eu entro, né, que é o que eu recebo nos consultórios, porque aí eu vejo assim, não, eu fui traída por uma loira, então eu quero ser loira, porque se eu for loira, talvez ele olhe pra mim. Isso. Ah, mas é porque eu não fui traída, mas assim, a pessoa a qual eu estou interessada, eu percebi que os 3 últimos relacionamentos foi com uma loira, então eu acho que se eu ficar loira, talvez ele olhe pra mim. Tem isso também, não tem? Mas você gosta de se olhar morena ou loira? Exato. Aí eu falo, não, eu gosto de mim morena, Lucas. Mas eu acho que se ele olhar pra mim como loira, aí entra a parte do terapeuta, né? Exatamente. Aí entra a parte do terapeuta. E eu diria mais, né, Lucas? Eu entro a parte do ser humano. Do ser humano, exatamente. Não do terapeuta, do ser humano. Não assim, olha, senta aí, você vai me pagar tanto, então tá bom. Então senta aí, eu vou te deixar loira. Não dá, nem sai. Não teria o cabelo e alma, né? Exatamente, não teria. Perfeito, é isso. E é isso. Como assim, me fala assim, os relatos que eu sei que são inúmeros, mas me fala assim, o que você recebe, você vê essa diferença? Entrou ali, porque, gente, é uma terapia. Você ir a um salão é uma terapia. E às vezes, assim, eu dei um caso extremo de traição, mas assim, não precisa chegar nesse extremo, mas a autoestima está totalmente, 100% ligada à saúde mental, emocional. Tanto que no Descomplicando a Saúde tem o quadro com as pacientes oncológicas, onde a gente devolve o cabelinho ali dela, a sobrancelha, através da micropigmentação. Por quê? São seres humanos, são pacientes que, por conta da químio, por conta do tratamento, perderam os fios. E aí elas chegam no consultório falando, doutor, eu não consigo mais ter relação. Porque ou eu apago tudo e não imagino e fico tentando me imaginar como eu era quando ele puxava meus cabelos, enfim. Ou eu não deixo ele ver, porque muitas delas tiveram que... A mastectomia precisou tirar o seio, então perde a auréola. Então uma tem, outro não, às vezes não tem. Então, para vocês entenderem como que a autoestima tem tudo a ver com a saúde mental. E isso começa a afetar o psicológico. Então eu acredito que quando você tá ali numa energia mais baixa, mais cabisbaixo, né? Se entregou um pouquinho, se entrou numa energia que não era sua, mas você entrou. Aí você se olha ali e fala, ai, não tô gostando. Vou lá no Lucas, vou lá no Urban. E aí é o momento, né, da transformação. Eu acredito que poucas pessoas, não vou nem dizer só mulheres, poucas pessoas conseguem identificar que precisam fazer alguma mudança na aparência para se sentirem melhor. Às vezes esquece, não tá acostumado. As pessoas aprendem que tem que comprar roupa, né? Ou então que tem que se vestir, aprende a comer, aprende várias coisas, mas não aprende a se cuidar. Não aprende a se amar. Não aprende a saber em que momento é importante agendar um horário no salão para se cuidar, ou então reservar um horário na própria agenda para cuidar de si mesmo. Às vezes a pessoa não pode ir no salão, mas ela pode reservar um horário para ela, mesmo assim. Mesmo sem ir no salão, ela pode fazer isso em casa. E isso é muito importante, esse autocuidado. É o momento de você parar um tempinho e não, este momento é meu. Eu vou melhorar a minha aparência. Melhorando a minha aparência, eu me vejo diferente, eu me vejo melhor. Logo, o outro me vê diferente. Às vezes nem mudou muito fora. Só que eu tô me sentindo tão bem só porque eu parei pra olhar um pouquinho pra mim. Aí eu me sinto tão bem que o outro me vê melhor, me vê bem. Caramba, que energia diferente. O que você fez? Às vezes, eu sei, às vezes tá claro pra mim, eu cortei o cabelo, mas a pessoa nem percebeu que eu cortei o cabelo. Mas ela me vê com uma energia diferente. Então eu acho que você parar e doar um pouco de tempo pra você mesmo, isso é muito legal. E o que você falou faz total sentido, porque assim, quantas vezes eu não fui pra falar assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou me permitir lavar e escovar o cabelo no salão. Sim.
não mudei nada, não mudei cor, não diminuí, sabe assim? Mas eu falo, gente, eu vou me permitir lavar e escovar o cabelo. Sabe assim, gente, Sim. chega, eu sei que eu tenho prova, eu sei que eu tenho gravação, eu sei que eu tenho paciente, eu sei que eu tenho isso, mas, gente, pelo amor de Deus, eu preciso dessa 1h30 que seja, sabe? Entre ir e vir, né? Sim. Gente, você sai de lá não com o cabelo lavado, você sai de lá com a alma lavada. Com a alma lavada. Quem é que nunca gostou e quem é que nunca falou assim, nossa, meu cabelo tá com cheiro de salão? De salão, exatamente. Não é assim que a gente fala, tá com cheiro de salão. Gente, isso é porque é bom, te remete, né, ao olfativo ali, que a gente fala, né, as memórias olfativas, gente, é o máximo. Por isso que eu falo assim, tem tudo a ver, gente, quando a gente fala assim, nossa, mas doutora, por que hoje nós vamos falar de cabelo, né? Porque eu venho trazendo muito isso, eu venho trazendo cabelo, pessoas da área da micropigmentação, da estética mesmo, para mostrar para as pessoas que, para que, Lucas, que a gente vai esperar ter um diagnóstico de depressão profunda, ter um diagnóstico oncológico, que a gente sabe que o oncológico é 100% emocional. Exato. O diabetes é 100% emocional. Chegou no seu físico é porque o seu espiritual e o seu emocional já gritaram tudo que eles podiam gritar. Você não ouviu, porque é o que o Lucas falou, a gente vai atrás da roupa, do sapato, do trabalho, da sogra, das fugas, tudo, né? Das fugas, da comida, da bebida, de tudo. Dos filhos. Primeiro eu me dedico para os filhos, depois eu me dedico para o marido, depois eu me dedico para a esposa, depois eu me dedico para o pai, para a mãe. E você? Exato. E você? E você nessa história? Mas sabe o que eu acho? Como não foi ensinado, não existe esse diálogo interno. Você recebeu esse tipo de Eu não recebi. De criação? Eu aprendi a olhar pra mim. E no começo foi assustador ficar sozinho, parar e me olhar e me ver. Eu não gostava. A gente se sente egoísta, não é? Egocêntrico. Aí você tá falando um pouquinho de culpa até, né? Me sentia culpado, achava que era desnecessário. Como assim vou gastar dinheiro com isso? Fútil. Tem um monte de gente que poderia ter feito em casa. Tem um monte de gente que não pode. Fome. Tem gente Quantas vezes você ouviu? Tem gente passando Exatamente. fome. Mas aí é a falta de merecimento, né? Porque muita gente se permite. Sim, nós só que a gente não teve isso, né? Não teve essa criação. Eu, então, que sou o dobro da idade dele, tive menos ainda. Porque quanto mais pra trás você vai, menos emocional você cuidava. Menos emocional. E aí eu te falo, se a gente não cuidava nem do emocional, que dirá do físico? Ia levando, vai envelhecendo, vai do jeito que for e seja, né? A gente não recebe, é bem aquilo que você falou. E aí eu falei a gente não recebe. disso, de ter que aprender, porque eu digo por experiência própria. Quando caiu a ficha, Luca? Olha, ultimamente tem caído várias fichas, Download, né? Um médico que veio aqui e falou assim, Aldrin, download. Para de ser antiga, Aldrin, não cai mais ficha, agora são downloads. Sim, downloads. Eu adorei isso. Gostei, adorei também. Tô perto dos 30, né? Então começa várias coisas aqui dentro. E há um tempo atrás, eu decidi marcar um horário num salão bem legal pra eu cortar meu cabelo. Porque antes, como eu era cabeleireiro... Eu ia falar isso, você não corta eu corto no salão, né? Uhum. Alguém corta pra mim, chama um amigo, vem aqui cortar. Mas e o meu momento de cortar o cabelo? Não tinha. Todo mundo tinha, menos eu. Tá. Eu proporcionava isso pra várias pessoas, mas eu não proporcionava pra mim. Daí eu decidi marcar um horário e cortar o cabelo. Fui, cortei o cabelo e relaxei, assim. Eu falei, pode cortar. E eu era meio controlador, eu falei, vou trocar essa chave. Não vou controlar. Pode fazer o que você achar melhor. E ficou muito legal. Eu adorei o corte de cabelo. Eu adorei não ter que me preocupar como que vai ficar. Porque eu fui num bom profissional, confiava. E ia ficar bom de qualquer forma. Isso é muito legal, né? Tem o autocuidado, né? Você tem que estar cuidado sempre, eu acho muito importante, com o recurso que você tiver, da forma que você puder. Se cuide. Mas se você tiver a oportunidade de deixar o outro cuidar de você, é uma bênção. É muito legal, né? Você deixar uma outra alma cuidar de você. Olhar pra você de uma outra forma. O que você fazia com a sua irmã. Exatamente. Olha aí, não precisa ir muito longe, não precisou gastar dinheiro. É lógico que se você tiver condições, vá
vá lá no Urban Hair. Mas assim, se não, gente, exatamente, a sua irmã permitiu que outra alma cuidasse dela. Exato. E aí você, nesse dia que você foi muito legal. E aí, a partir dali, passou uns 30 dias. E aí eu falei, caramba, não tem alguma coisa me incomodando e tal. Eu falei, quer saber? Acho que eu vou cortar o cabelo de novo. Fui lá. Cortei o cabelo de novo. Foi ótimo. Me senti bem de novo. Eu falei, é isso. Antes eu deixava muito tempo pra cortar, esquecia que tinha que cortar. E meu cabelo é relativamente fácil de arrumar, um cabelo liso. E é só lavar, pentear e você também tá já pronto. tem ali o jeito, então você sabe arrumar. Exato. Mas o ato de ir, parar o que eu estou fazendo, sentar numa cadeira, me olhar no espelho, ver alguém me transformando, né? Passando ali a maquininha, cortando. Sem dar palpite, porque a gente teima, né? Olha, Exato. Eu venho aqui, mas a gente tende a falar, né? A ditar as regras. Exatamente. Né? Isso foi muito legal. Tipo, é o meu momento. E aí hoje eu corto o cabelo com super regularidade. Mesmo que ainda não precise muito, eu já vou pra não passar o tempo. E eu gosto de fazer a unha também. Bacana. Porque aí eu saio também do meu ambiente de trabalho e vou pra um lugar pra ser cuidado. Eu ia te perguntar isso em outro ambiente também, nada Eu vou do em urbano. outro ambiente. Fantástico. Porque eu, além de cabeleireiro, eu também sou o Lucas Urbano, que também é cabeleireiro. Mas eu sou muito mais do que isso. Exato. Então eu gosto de ir pra um lugar separado, né? E lá você não precisa ficar exercendo esse personagem do Lucas. Sabe o que eu faço? Lá eu vou conhecer pessoas diferentes. Eu vou me conectar, socializar. Eu vou poder ser... Enfim, não vou precisar falar de trabalho. A pessoa que tá me atendendo não faz parte da minha equipe. Eu não vou precisar estar preocupado com ela, se ela tá bem, se não, que é o que eu fico normalmente lá no espaço. Isso era uma próxima pauta que eu ia entrar. Como que você traz a sua equipe ali para você, para que eles tenham... Porque, vamos falar assim, não é um costume do ser humano olhar para a alma de outro ser humano. Sim. Não é. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais imediatista, cada vez mais vibrando no medo. Porque a ansiedade, todos os transtornos que a gente está vivendo, nada mais é do que o ser humano vibrando no medo. É medo de envelhecer, ou é medo porque eu tenho pouca idade, como que eu vou me lançar no mercado? É medo de dar certo, é medo do relacionamento, é medo de... Sabe, pra tudo a gente tem medo, pra tudo, né? O que vai acontecer? A gente vibra no medo, cada um no seu nível e no seu porquê e pra quê, mas vibramos no medo. Então, assim, é muito difícil você olhar para o ser humano, porque a gente está olhando ali para o nosso, mas não para o nosso como deveria ser, olhar para si mesmo. Exato. É para os nossos medos. Aonde eu tenho que subir uma parede aqui para me proteger? Ao invés da pessoa ir lá e viver, a gente está muito preocupado com construir paredes para se proteger do outro. Sendo que a nossa proteção, a gente já nasce, o ser humano já nasce procurando alguém para se apoiar. O ser humano é o único... Você pega um cachorrinho, você pega qualquer animal, ele nasce, se a mãe estiver perto, ok, maravilha, mas se não tiver, ele não necessariamente ele está fadado a morrer. Ele consegue sobreviver. O ser humano é o único que não. Se você não tiver, não a mãe em si, a que colocou no mundo, mas se você não tiver alguém ali ao lado, esquece. Porque você não consegue se proteger de frio, de calor, de alimentação. Então você morre, isso é fato, se você não tiver. Então, ou seja, o que isso mostra pra gente? Que a gente necessita do outro. Só que a gente tá num mundo onde a gente tá subindo paredes para se proteger do outro. E por que eu falo isso? Porque aí cada vez mais tá difícil você encontrar pessoas que queiram olhar e não olhar para o outro com esses olhos, mas enxergar a alma da pessoa. O porquê que eu quero ficar loira. Por que a Audrey quer ficar loira? Ah, porque ela gostou do loiro? Por quê? E aí, como que você passa isso para sua equipe? Então, hoje eu tenho uma equipe reduzida. Eu mudei a minha forma de trabalhar. Há algum tempo eu trabalhava muitas horas por dia, do tipo 16, 17 horas por dia. Então, hoje eu trabalho num ritmo diferente. Eu atendo menos clientes
por dia, com mais tempo de qualidade com cada uma delas. Então tem uma equipe pequena. O que eu faço para lidar com essas pessoas é o seguinte: sempre me lembrar de que eu estou ali para servir. O outro não é obrigado a saber tudo. Eu estou há 15 anos nesta profissão, né? O outro chegou agora. O meu dever é ensinar e não cobrar que o outro saiba ou deixe de saber, né? Eu tenho que ensinar, eu tenho que me comunicar melhor. Tem hora que o sangue sobe, né? E faz parte. Mas eu tenho aprendido nesse diálogo interno comigo, tipo, calma, é uma outra pessoa, uma outra história, uma outra vivência, diferente da sua, com outras habilidades. E você vê resultado, né? Vejo o resultado. E aí eu tento calçar o sapato dessa pessoa para entender o que ela gosta. Ela gosta de reconhecimento? E eu não preciso de tanto reconhecimento, mas por isso que eu não ofertei isso para ela. Mas se ela precisa, eu vou fazer um teste. Olha, ficou muito bom isso aqui que você fez, hein? Obrigado. Ai, você gostou? Perfeito. E aí é eu tentar dar o meu melhor para atuar no mundo do outro. Perfeito. Né? Porque não é o mesmo que o meu. Nós somos pessoas diferentes, né? E muito completas, né? Exato, é bem completo. E aí, automaticamente, quando você traz isso para a sua equipe trata de uma forma diferenciada também o seu cliente. Sim, com certeza. Porque ele não tá, ele percebe que você não enxerga só como número, né? Você não olha para ele, ele e vê o número. Exatamente. Primeiro de tudo, a minha equipe, ela sabe do meu propósito ali dentro. E as pessoas que estão lá foram contratadas sabendo do meu propósito antes de trabalhar comigo. Ah, que bacana. Já faz uma triagem antes, assim, no sentido assim, eu vou contratar, assim, então olha, você já tem essa... A minha missão aqui dentro é essa. Você faz sentido pra você? Normalmente o olho da pessoa já brilha. Sim. Você concorda com isso? É com isso que eu tô trabalhando. Fantástico. Se você quiser fazer parte deste projeto para ajudar essas pessoas, para empoderar mulheres, para cuidar de pessoas, a gente pode fazer isso juntos enquanto estiver bom para você. Pra você, exatamente. E tá tudo bem se daqui a algum pode ser tempo de não um tiver. dia, uma semana, um ano ou 10 anos, não tem problema. Exatamente. Enquanto fizer sentido pro outro. Exatamente. Porque senão qual o sentido de você ir trabalhar num lugar? Exato. Trabalho é uma das coisas que mais ocupa tempo, né, da nossa vida. Sim. A gente passa muito mais tempo, né, Luca, no Muito. nosso ambiente de trabalho do que com os nossos mesmo. Muito mais tempo. Então, por que não tornar isso algo que talvez mude o mundo? Exato. Se não A começar. Começa aqui, né? Sim. Começa aqui. Então, é isso que eu costumo fazer. O que te motivou a sair lá do seu cantinho, vamos falar assim, da sua zona de conforto, vamos falar, né, trazendo para o nosso público entender, e vir até aqui? Quando eu falei para você, fez sentido? Porque assim, eu chamei o Lucas para que ele conhecesse o projeto da Vivax, do Descomplicando a Saúde, com pacientes oncológicos. E para mim, quando eu vi, porque Instagram você puxa ele te sugere 1001, né? Só que assim, alguns número. Então, e assim, a nosso nesse sentido, nesse ponto, já começa né, pisca a luzinha, esse vai, esse não vai, assim. Aí eu falei assim, aqui tem algo, sabe, assim, pelo menos para que ele passe para as pessoas essa sua experiência. Para mim, tudo é ganho, tudo. Nem que seja exatamente o que nós estamos fazendo aqui, você passar esse ganho dessa sua experiência pessoal para o nosso público. Para mim, só isso já é válido. Se agregar ao nosso projeto, eu acho que não só você, não só eu, não só a Vivax, não só as pacientes oncológicas, mas todos. Quando um ganha, todos ganham. Senão, não faz sentido. Exato. Você viu sentido para você nesse projeto? Muito, muito. Eu acho que tem a ver com o meu propósito, né? Até quando eu fiquei sabendo do projeto, que foi depois que eu cheguei aqui, né? Eu falei, ufa. Porque eu vim por curiosidade, né? Que legal! Não era pra eu ter vindo. Porque eu nunca gostei de aparecer, nunca
tive vontade, nem necessidade disso. Entendi. E aí alguém de uma televisão me chama. Aí tem coisa, hein? Aí envolve umas crenças, né? Negativas e tudo mais. Eu falei, não, eu nunca tive essa oportunidade. Eu quero ver com os meus próprios olhos e poder tirar alguma conclusão disso. E não viver com o que alguém me disse um dia. Eu quero experimentar isso. Daí eu vim, conversei com o diretor, ele me contou sobre o projeto e eu achei super nobre. Eu falei, uau, que lindo. Olha que interessante, então coisa você bonita. veio sem conhecer o projeto. E sem conhecer o projeto. Fantástico. Eu confiei no universo, eu sinto que ele abre muitas portas. Sim. Não é de forma mágica, mas ele brilha, dá uns brilhinhos ali. Vai lá, conhece aquele lugar. Vai ali, ó, pode ser que tenha uma oportunidade ali. E você precisa estar aberto, né? A gente precisa estar aberto, exatamente. Senão a gente não vê esse brilhinho passar diante dos olhos da gente. Na correria aí do dia a dia, passa desapercebido. Porque eu costumo falar assim, o que é ruim vem como holofote pra você, não é? Sim, porque agora, a gente tá acostumado a dar atenção pro que é ruim, sim, né? porque o nosso cérebro fica focando ali naquilo. Agora, o que é bom vem como os brilhinhos e a gente é exatamente isso. Como o nosso cérebro não está... Aí vem as crenças, envolve, né, o não merecimento, a culpa, enfim, a aceitação. Aí vem um monte, um reconhecimento e a gente deixa passar esse brilhinho. E você conseguiu agarrar esse brilhinho e falou, não, eu vou. E foi ótimo. Aí eu vim, fiquei sabendo do projeto, achei lindo. Que bom. Achei muito legal. Fiquei curioso. Me inspirou. Quero saber, quero ver como que eu posso ajudar. E foi isso. Fantástico, fantástico. Assim, a gente só tem a agradecer e acredite, a cada vez que eu passo uma princesa, eu chamo de princesa, né? Do paciente oncológica, eu olho, eu choro. Ai, gente, eu choro, sabe? E aí eu falo, meu Deus, quanto mais eu tenho que aprender nessa vida. Porque cada história, cada alma, vamos falar ali, né, do Urban Hair, cabelo e alma, cada alma ali na minha frente. E olha que eu tô acostumada a lidar com a morte. Por ser suicidóloga, então você olha assim, você fala, gente, pra mim, falar em morte é uma coisa... E aí envolve outras crenças, daí vem religião, vem tudo, mas enfim, né, não vou aqui levantar. Mas assim, pra mim seria uma coisa normal, né, então quantos e quantos nessa jornada aí eu já não vi melhorar? Vi um monte, graças a Deus a maioria, mas eu vi muitos se perderem também, né? Então assim, quando eu olho e vejo aquele brilho, e eu falo assim, gente, tem que ter um propósito a mais, tem que ter um motivo a mais, né? Exatamente isso. Eu fico buscando ao invés de ficar focando ali na crença, nas nossas crenças, eu fico pensando. Quando a Vivax abriu as portas, falou assim, não, vamos falar sobre saúde, sobre suicídio, saúde, pós-venção, prevenção, eu falei, ok, é a minha área, tô na minha zona de conforto e tal. Mas eu falei, gente, não é só isso. Tem que ter algo a mais, sabe? Não só ficar aqui tentando, é lógico que prevenir o suicídio ainda mais, né? É óbvio, né? Assim, não tenho nem o que falar. Eu acho que é uma coisa que todos nós podemos. Não é só um suicidólogo que pode prevenir, não. Todos nós. Basta um sorriso, basta um acolhimento, basta você se propor a ficar 5 minutos conversando com a pessoa. Então, assim, você já está prevenindo. E a pós-venção também, que aconteceu, como que eu acolho essa família de alguém, do enlutado ali? Então, assim, ok, isso é bacana, ótimo. Mas eu falei, não é só para isso que a gente abriu, que essa porta se abriu, esse portal se abriu. E aí foi onde eu pedi muito ao universo, a Deus, cada um dá um nome. E um dia eu sonhei. Eu sonhei com um quadro das princesas que já teve antigamente, Dia de Princesa, né? Lembro. E eu falei, tá. Aí eu fiquei ali pensando, né? Depois de uma semana eu ainda fiquei pensando. Eu sonhei, eu falei, não, mas eu não quero um quadro que vá de novo buscar cesta básica. Nada contra, tá, gente? Mas não era, não bateu. Não era isso. Eu falei, não. Cesta básica, emprego, não era. E eu fiquei. E aí eu falei, ai, senhor, o senhor vai ter que desenhar, porque eu não tô entendendo. Vai ter que desenhar. E aí veio, não, Audrey, traz pra saúde. Mas isso assim, em sonho, tá? Sim. Aí eu vi aquelas princesas carequinhas, sabe? Aí eu falei, gente, é isso. É usar pra isso. Pra gente acolher, pra gente encontrar o nosso projeto, né? O nosso propósito, é acolhimento da alma.
aí vem falar que isso não traz benefício para nós. Quando você acolhe um... Eu ia falar isso. Eu encontrei com uma lá embaixo, né? Daí ela tava ótima. O cabelo dela até já tinha crescido um pouquinho, tudo mais. Aí ela falou, eu falei, seu cabelo sempre foi curto e tal? Ela, não, já tive cabelo comprido, mas eu me achei linda, careca. Eu falei, uau, era isso que eu queria ouvir. Porque eu não acho que todo mundo tem que ter cabelo. Exato. São fases. Eu acho lindo uma mulher careca. Exato. Você chegou a ver também? Eu acho o máximo. Sim. É a forma que você se sente. Você não necessariamente precisa ter cabelo, ou cabelo comprido, ou cabelo curto, para se sentir linda. Às vezes o seu estilo é careca, com um brincão, uma maquiagem. E você tá se sentindo maravilhosa. Ela falou, eu me achei linda, careca. Eu falei, uau, isso, o máximo isso, né? E ela tinha tudo pra comer, sentar e falar, senta que lá vem história, e começar só a choradeira, né? Eu nem esperava isso, porque eu acho que dessas histórias podem vir coisas maravilhosas. Sim, é o que eu mas penso, a gente tem que saber a hora de sair delas. Sim. Ficar só nesse vitimismo não leva, Eu acho né? que não leva a nada. Eu nem costumo entrar nesse tipo de assunto. Exato. E aí ela falou que ela mudou muito, né, depois disso que aconteceu. Eu falei, ela até contou quando descobriu, ela saiu do hospital e ficou imaginando a carta que ela ia deixar pros filhos e tudo mais. Posso contar? Pode, não, pode. E aí eu fiquei só ouvindo. Ela falou como se eu já tivesse morrido. Agora eu tô rindo disso, mas olha como a nossa cabeça é. Eu falei, mas você não acha que uma parte sua morreu? Ela falou, morreu. Eu bebia, eu fazia isso, aquilo. Agora eu não faço mais. Eu me respeito mais, eu me conheci mais. Eu falei, você até teve a oportunidade de ficar careca e se gostar careca. Exato. Talvez se não fosse isso, você não tivesse aprendido. Exato. Então, nada é por acaso. E nós temos duas escolhas na nossa vida, diante de qualquer situação. Olhar o lado ruim ou olhar o lado bom. Exatamente. E até dar risada, se quiser. E o mais legal, tá na sua mão. Tá na nossa mão. Exatamente. As duas escolhas, mas tá na nossa mão. Então, né? falando disso, né, de um paciente oncológico, eu só senti aprendizado disso. Só recebi energia boa. Exato. Eu falo assim, gente, tudo bem, o que elas trouxeram... Nossa, é uma energia fantástica quando elas são selecionadas, porque elas sabem, elas entram num grupo, aí elas vêm, aí eu faço uma triagem, então eu converso, eu falo, calma, que só porque eu te liguei não é sinal de que você já vai estar lá. Então eu tenho que ir trabalhando isso nelas, porque eu, assim, gente, principalmente profissional da neuro, como eu sei que, assim, uma tristeza sua te leva a sua imunidade baixa. Sim. Quando a gente tá triste, quando a gente se põe nesse lugar de tristeza, não fiquei triste por causa daquilo, fiquei triste por causa daquilo outro, fiquei magoada. Gente, automaticamente a sua imunidade abaixa. Por isso que eu falo assim, 100% de tudo que chega, se não for neural, é por conta do emocional. Então, é assim, olha o meu cuidado, olha o nosso cuidado com os pacientes, porque assim, eu tenho que fazer uma triagem, mas eu não posso criar expectativa nelas, porque um momento que elas falam, poxa, eu achei que ia, não fui, a imunidade dela baixa, ela tá passando por um processo. Sim. E olha a minha responsabilidade. Responsabilidade. Mas quando a gente as recebe, que elas falam, eu falo, gente, aí já tá, assim, mais que meio caminho. Pra mim, aí já tá 80% do caminho já tá andado. Os outros vai ser um acessório. Sim. E eu ouvi isso delas. Eu ouço isso delas falar, Audrey, de eu estar aqui, de eu ter vindo, de eu ter falado, de eu ter socializado, de eu ter conversado, ter conhecido, que nem você, se permitido. Ela falava, você sabe quando na minha vida eu ia? Eu já achava que isso não era pra mim, eu já achava que tudo que passava na televisão era mentira. Sabe aquelas crenças, né? Exatamente que nem você falou. Sim. E não se permitia conhecer. E elas falavam, não, pelo agora... menos conhecer. Exato. E elas falam, não, agora eu me permito, eu vir aqui, tá? E me expor. Eu acho isso fantástico, né? A gente pode se permitir conhecer e daí concluir se gosta ou não, se é de verdade, se não é. Exatamente. Mas tem que ter as próprias experiências, né? Até quando a gente vai viver carregando as crenças dos outros? Exatamente. Do que a gente ouviu falar, né?
é bom ouvir crenças de pessoas que estão melhores do que a gente, né? Que foram PNL, lá. né? Vamos lá, Aí a onde gente- você quer ir? Busca lá. Exatamente. Não é verdade? Foco no resultado, né? No estado desejado. Exato, e vamos, porque é aquilo que a gente falou, nosso cérebro foca, assim, o que vira realidade é onde seu cérebro coloca o foco. Então, assim, você vai focar na Exatamente. tristeza, na infelicidade, na dor, no medo, Sim, é isso que você vai atrair pra você. exatamente. Agora, se você focar, assim, na melhora, na cura, ou não vamos nem falar em cura, porque cura, quando a gente fala de saúde, o profissional da saúde é muito complicado, delicado a gente falar de cura. Mas vamos falar assim, qualidade de vida. Se vai ser por um dia, por uma semana ou por um século, não interessa. Mas que eu tenha qualidade de vida enquanto aqui eu estiver. Sim, E é isso que nós buscamos. sim. Nós é buscamos e nós propomos, nós propusemos a colocar o pessoal, ele também é da saúde, porque não deixa de ser da saúde, ser um terapeuta. Então, assim, é o seu propósito, você encontrou nisso, né? Exatamente. O seu propósito de vida, levar qualidade de vida. Uhum, Seja por 1 hora, 2 horas, enquanto estiver no uhum. salão, quanto por 15 anos se o cliente retornar. Exatamente. Mas pelo menos você, ali naquele segundo, você levou uma melhor. Exatamente. Uma melhora ali na É. vida dele, naqueles minutos. O que eu posso fazer para melhorar seu dia hoje, né? O que eu posso fazer para deixar esse dia legal? O poder tá nas nossas mãos, né? Sim. A gente constrói a nossa história a todo momento, né? Todo dia a gente recebe uma página nova. Todo dia uma página nova e se esforçar para ser um pouquinho melhor do que ontem. Sim. Não precisa se comparar com outro que já tá lá na frente. Nem deve, Um passinho. porque não vai ajudar em nada. Olha para si como que eu posso melhorar um pouquinho hoje. É o que eu tenho feito, eu acho que Bom, é importante. E tá achando o resultado. Com certeza. Tá, porque ele voltou. Ele veio, ele conheceu e É, voltou. eu voltei. E se permitiu Me conhecer permiti, de tá mais sendo alguma coisa. Ele deu um maravilhoso. passo a mais. Sim. Né? Lucas, eu ficaria horas aqui e vamos passar outras horas, né? Vamos Sim. nos permitir passar outra hora, porque eu acho assim, isso que a gente está fazendo, primeiro de tudo, dependendo de como o nosso público recebe, se você ouvir, se você assistir com a alma, já é uma terapia. Porque você pega aqui vários ganchos para vários momentos da sua vida. Uhum. E aí eu sempre brinco com as pessoas, é uma brincadeira com o meu público, mas assim, é uma brincadeira, mas não é ao mesmo tempo, tem um fundo de verdade. Busca lá nas redes sociais da Vivax, busca o Lucas, busca o Urban. Por quê? Eu tenho certeza que o conteúdo, porque a internet ela é boa e ela é ruim. Então, ao invés de ficar vendo a grama do outro e se colocando para baixo, quando que eu vou ter isso? Não é possível. Por que o outro é feliz? Por que eu não sou? Busca pessoas que usam a rede social Exato. para levar coisa boa. Você sabe que eu coloquei um processo lá no salão? Assim que eu mudei o nome, eu mudei também de endereço. Tá. E a Silmari, que trabalha comigo, ela tem este processo que é todos os dias nós mandamos uma mensagem motivacional para todos os nossos clientes. Que máximo! Não importa se você vai agendar horário, se você não vai, o que importa é que a minha missão é tornar a sua Tá. vida melhor e eu ofereço uma mensagem, Fantástico. pelo menos, que deixe seu dia mais legal, que deixe seu dia mais bonito. E é tão interessante o universo, porque às vezes era o que você precisava ouvir. É o que a gente mais recebe. Como aquela Essa mensagem foi pra mim. Como aquela cliente que chegou e mal sabe ela a luz que ela levou pra você naquele dia. Exatamente. Tá Fantástico. tudo em sintonia, né? E a mágica tá acontecendo. É só a gente olhar. Que é a verdadeira lei da atração, né, Lu? Porque as pessoas, Exato. quando saiu aí desse ciclo, do segredo e babá, achou que a lei da atração era só prosperidade, era só dinheiro. Não, não é. Não é. A lei da atração é isso. É você vibrar, que o seu campo vibracional seja de cura, seja de saúde, Sim. seja de família, Sim. seja de amizades, seja, sabe, de uma plenitude de vida. Exato. Isso que é prosperidade, Sim. é você ter plenitude, assim, seja sozinho, seja acompanhado, Sim. mas eu te garanto que acompanhado é melhor e não necessariamente relacionamento. Tudo na vida é relacionamento consigo mesmo, Sim. é relacionamento com o meu lar, como eu me Sim. proponho a ficar ali dentro, como eu recebo o meu lar, como eu Sim. trato o meu lar, Sim. a minha cama, o meu quarto, como eu Sim. trato o meu corpo. Sim. Então, é um Sim. relacionamento, né? Sim. E é isso, gente, é isso que te faz bem. E eu tenho certeza, tá vendo? Como o Lucas falou. E é interessante agora que se os seus clientes não sabiam o intuito, a intenção, o propósito dessa mensagem Sim. diária,
talvez muitos que passam pela nossa cabeça, como crenças limitantes que a gente tem. Ele tá fazendo isso porque ele quer me lembrar que eu preciso marcar, vamos supor. Muitos podem pensar isso. Agora vão ficar sabendo que não, independente disso. É um presente, meu. Receba como um presente. Recebam como um presente. E aí eu digo mais, né, Lu? Se você faz sentido pra você, faça isso pra alguém. Sim. Olha Exato. que interessante. Faça Repasse, encaminhe. Hoje é tão fácil encaminhar uma mensagem, né? Encaminhe. Fez sentido pra você? Fez bem pra você? Encaminha, repassa. E aí a gente vai vibrando nessa egrégora, vai aumentando cada vez mais. Exatamente. No gratidão, que seja o primeiro de muitos e muitos para que a gente possa expandir essa egrégora, esse nosso campo vibracional do bem. Eu amei muito, obrigado pelo papo, pela oportunidade. Gratidão, de verdade. Me espera lá que eu vou conhecer esse espaço, que eu acredito que a energia deva ser fantástica. Será muito bem-vinda, acolhida. Eu tenho certeza absoluta. Nem que seja para um chá, um café e um bom bate-papo, que eu amo. Eu amo. Gratidão. Será bem-vinda, obrigado. E para você que nos assiste, gratidão, aproveite, receba, não como um programa, mas como um presente, como o Lucas falou, receba como um presente. Cada Descomplicando a Saúde é um presente para você, levando para você expectativa, levando para você um universo da saúde, do bem-estar, para que você pegue aquilo que fez sentido para você nesse dia, nesse programa. E a cada dia, vai lá, fuça na rede social do Lucas, do convidado anterior, do dia anterior, fuça e perceba. Uma coisa você pode ter certeza, a Vivax é uma emissora da família para a família. Então nós só vamos trazer e nós só vamos falar de coisas boas, coisas positivas. O resto, deixa para quem quer falar. Sim, não somos nós. Nós não estamos julgando, mas não é a nosso Escolhemos propósito. Falar de coisas boas. Exatamente. Né? E eu espero que você nos escolha exatamente por isso. Por querer ouvir e incrustar isso mesmo em você, sabe? Realmente viver, respirar coisas e momentos bons. E você encontra aqui. Gratidão por nos assistir.